Opa, beleza? Você já parou para refletir em algum momento como que você deve pensar, né, ao criar um aplicativo mobile? E será que você pensa em todas as experiências do usuário, uma experiência completa? E o ambiente dele? Você leva isso em consideração? Posso falar? Fala, Neto! Pessoal, aquele de sempre. Assine o canal se você não é inscrito, por favor, vai aqui embaixo no subscribe, inscreva-se, se inscreva para ajudar o canal a crescer, para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Se você está ouvindo o podcast e achou esse episódio por aí, assine o nosso feed, tem no falaneto.com, mas tem no Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer, enfim, todos esses lugares também pode encontrar, tá? E se você quiser nos ajudar, queria já agradecer imensamente. Já temos 5 apoiadores. Eu logo vou até falar o nome deles aqui para agradecer de verdade. E se você quiser ajudar a gente a contratar editor, melhorar a qualidade do áudio, de tudo, entra lá no apoia.se/falaneto. Tá? Tem vários planos lá, vocês podem escolher algum para ajudar a gente. Então, quando eu começo a ler uma especificação, eu começo a ouvir alguém falando alguma coisa de como fazer um app, por exemplo, minha cabeça já vai imaginando o código. Sabe aquela ideia do Matrix lá que caía as letrinhas e tudo mais? Eu começo a imaginar como que vai ser a estrutura de dados, como que vai ser que eu vou organizar o código, esse tipo de coisa. E eu comecei a minha carreira pelo back-end, né? Onde isso não é necessariamente um problema. Mas, quando eu fiz a minha mudança, né, comecei a trabalhar com mobile, e por ser um heavy user, eu sempre gostei de smartphones, desde a época dos Nokias eu já gostava dos telefones mais com mais recursos, maiorzinho assim, eu percebi que havia problemas em alguns dos aplicativos. E isso continua até hoje, tá? E mesmo as pensadas para o mundo corporativo, né, como força de venda ou para tirar comanda, por exemplo. Eu percebia que eles estavam, na verdade, ignorando alguns fatores que tornam a experiência do usuário é, fundamental, né? Então, assim, se, se a experiência desse cara que está usando o seu app é ruim, ele acaba deixando de usar aquele seu app e aí ele vai procurar alguma outra coisa, ele vai talvez tentar uma ou duas vezes, né? Mas a gente não tem muita paciência com apps mobile, né? Se aquilo lá não está funcionando muito bem, você já vai procurar alguma coisa. E aí, fazia um tempo, né, desde quando eu comecei a mexer mais com mobile, eu queria fazer sei lá, até um manifesto, assim, que eu falava de, sei lá, pensando movelmente, né? O que eu entendo por pensar movelmente? De onde veio essa palavra, né? Pensar movelmente é entender onde aquele app, aquela solução que você está criando, ela se insere. Qual o problema que você quer resolver? Qual o ambiente ou localidade que o usuário está usando o seu app? Quem está usando o seu app? Como essa pessoa usa o seu app e como ela gostaria de usar o aplicativo, né? Então tem vários fatores aí que são preponderantes na hora de você ter uma experiência com certo aplicativo, né? Então, o pensar movelmente é juntar todas essas preocupações quando você está desenvolvendo. E não só pensar em fazer a telinha com esse botão ou fazer. Não. E assim, usabilidade e UI, elas são preocupações que estão ali, mas elas devem ir além de elementos visuais. Né? A usabilidade tem que ir além de elementos de tela, além de elementos visuais. Tá? Bom, vamos começar pelo básico então. Isso é um erro muito comum, sabe? Muito desenvolvedora assume que o seu processador do seu computador aí que vocês têm para trabalhar, ele é igual ao do seu celular, né? Então, assim, vai lá e faz um monte de coisa e também assume que a internet que você está usando para testar a banda larga da sua casa, o seu Wi-Fi, é o que está na rua aí para as pessoas. E isso não é uma realidade, né, gente? Isso aí está longe de ser realidade. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando as pessoas testam o aplicativo só com o emulador. Né? Então, tem lá o emulador,
só testa por ele, porque é mais fácil realmente, na hora ali você não precisa ficar instalando nada, você já sobe direto o aplicativo lá, já está funcionando, né? Mas você vai ter uma falsa percepção de uso de CPU, por exemplo, porque por mais que você tenha um emulador, que ele até simule, você coloca limitação de memória, ele é mais rápido do que o processador de qual telefone seja que você teste, tá? E aí isso vai gerar um problema, porque, por exemplo, imagine que você fez um web service que baixa vários dados de algum usuário, por exemplo, de algum comentário, algum dado. E aí aquilo está num JSON ou está num XML grande que tem que ser feito o parse. Né? De repente, aquilo ali no seu computador, no emulador, vai super rápido. Mas na hora que você coloca isso no telefone, meu amigo, aí o negócio dá trabalho. Assim, sabe? E eu já vi isso acontecer muito, principalmente quando você faz aplicativos para o mundo corporativo, onde o pessoal tem catálogo de produtos, cadastro de clientes, aí busca aquele arquivão gigante, sabe? É sofrível, tá? E aí, inclusive, vem também de utilizar a conexão de internet, Wi-Fi o tempo todo. Principalmente se você está pensando em um aplicativo que ele vai, de certa forma, depender da conectividade, ou ele vai usar intensamente a conectividade, você precisa testar na rede de telefonia, na rede 4G, 3G, seja lá o que você tem aí. Por quê? Porque esse usuário vai usar nessas condições. Né? Só tem um dado, quando a gente fez uma pesquisa há uns anos atrás sobre o que a gente chama de Building for Billions lá no Google, né, que é construindo para bilhões, que seriam os próximos bilhões, o próximo bilhão de usuário. E uma coisa que a gente fala lá é em relação que em 2020, naquela época a gente fez essa palestra, foi em 2016, em 2020 ainda haveria 1 bilhão de pessoas com conexão 2G. Sabe? Então, assim, não adianta você achar que o mundo inteiro é a Avenida Paulista, Faria Lima, com 4G e até 5G testando. Não é. Né? Então, e aí se você tem, imagina, esse vendedor, ele está indo atender alguns clientes numa cidade do interior ou num bairro afastado de São Paulo, e aí tem que baixar um catálogo de produtos atualizado, por exemplo. Aí vai demorar, às vezes, 20 minutos para baixar, processar. E aí, além de baixar e processar, tem o perigo dele perder a venda, porque ele perdeu tempo, ou ele não consegue ir em mais clientes. Tá? Ou então, se você faz um app que, sei lá, da pessoa registrar comida, né, o que ela comeu, e aí você está colocando lá, baixando alguns dados de alimentos pré-cadastrados, e aí se fica devagar a pessoa fazer a pesquisa lá, assim, você demora para dar o resultado da pesquisa, porque você está buscando isso na internet e é um pacote muito grande de dados, você acaba perdendo o usuário, porque o cara vai desistir. A pessoa está usando lá, tem certeza que você já fez isso. Pô, tá usando, não, esse negócio não funciona, e vai lá e cancela, sabe? Então, assim, tomem cuidado e testem isso fora da conectividade, né? E assim, outra coisa que é muito comum, se preocupe com a questão do offline. Neto, mas meu app depende 100% dele ser offline, porque, sei lá, por exemplo, é um app de pedido de comida, lá, naqueles apps de pedido de alguma coisa. Você vai fazer um pedido, um Rappi da vida, um iFood, e aplicativos de loja, sei lá, coisas que você depende de estar online. Nesse caso, não tem muito problema da pessoa não estar conectada à internet, você exigir, ter lá, não se preocupar muito com offline. Eu acho que você tem que se preocupar pelo menos o mínimo, sabe? Faz o cache de imagens, busca pelo menos os pedidos anteriores, o que está aberto naquele momento, então você pode fazer alguma coisa assim. Mas agora, se você não é um app que depende de estar conectado para fazer uma tarefa, então você tem que pensar no offline. E pega o exemplo do Gmail. Você fala assim, não, Neto, mas e-mail o cara tem que estar conectado para enviar e para receber. Pô, mas às vezes, por exemplo, você pode querer escrever um e-mail e enviar depois. Né? Você está num lugar que você não pode usar o telefone, está sem sinal e tal. Imagina que e no Gmail você consegue fazer isso. Você vai lá, escreve o e-mail, e aí você pode clicar até no enviar, ele fica numa fila, e quando conecta ele envia esse negócio. Então, assim, ele não tirou a sua experiência, porque você pode fazer aquilo. Inclusive, voltando ao exemplo de pedidos, né, offline, imagine se você tiver
um mercado, tiver alguma coisa que aquela pessoa pede sempre, você pode salvar isso ali e permitir que a pessoa faça o anúncio, entendeu? Faça lá tudo isso. E aí, quando chegar, ela vai ser avisada, ó, agora estou enviando isso, ou envia aquilo lá. E também outra coisa que é muito comum é o pessoal não se preocupar com o consumo de memória, tanto do disco como de memória RAM. Ah, não, porque agora os telefones têm 2 GB de RAM. Pode até ter 4 GB de RAM, pode ter 8 GB de RAM. O problema é que, por exemplo, no Android existe um budget, existe um limite que cada app pode consumir. Né? Senão viraria a festa do caqui, né? Todo mundo lá consumindo um monte de memória, o telefone ia ficar uma carroça e a culpa é do SO, a culpa é do telefone que você comprou. Não, a culpa é de vários apps. A culpa pode ser do app que você comprou para fazer esporte, alguma coisa assim. Então, o desenvolvedor, eu acho que tem que ficar muito atento. E aí o Android Studio tem várias ferramentas para você fazer uma monitoração da memória, você fazer um teste, saber quanto que aquele app está gerando de download, de instalação, sabe? Tudo isso você tem que fazer uma análise, porque ainda mais quando você está em países como o Brasil, esse tipo de fator é muito problemático. Principalmente porque, por exemplo, no Brasil, você tem telefones aí que estão no mercado há 4, 5 anos, né? No Brasil, a gente tem muito costume, não só o Brasil, tá? Vários países que a gente chama de mercado emergente tem esse costume, né? Você tem um telefone bom, tenho certeza que você aí já fez isso. Aquele telefone seu é bom, tal, aí você quer um telefone novo que lançou, o novo Pixel, o novo iPhone, sei lá, o novo Samsung Galaxy XPTO. Aí você vai e compra. E aí você pega aquele telefone seu, porque se você for tentar vender, vão querer pagar uma mixaria, né? Ou você vende, mesmo assim, ou você passa, sei lá, para sua irmã, para seu irmão. Aí seu irmão passa para aquela tia, que passa para sua mãe, sabe? Alguém, ele vai passando esse telefone no final, ele tá assim, às vezes, há 4, 5 anos no mercado. E essa pessoa vai querer usar seu app. Então você tem que pensar nisso ao, por exemplo, também testar apenas a melhor resolução. Então pega lá, você tem um Pixel, pega lá um telefone desse, tem uma resolução fantástica, uma tela incrível, e testa nela. E para você parece que está ótimo o layout, está fácil de entender, fácil de enxergar, mas aí a pessoa tem um aparelhinho menorzinho, ou tem um aparelho que não tem resolução tão... é grande a tela, mas não tem uma resolução tão boa, e aí fica difícil de usar a interface. E mais uma vez, desmotivando a usar o seu app. Então, assim, você tem que pensar, sim, no dispositivo que o usuário vai estar usando. E não usar só na sua máquina. Ah, Neto, mas, pô, aí eu vou ter que comprar um aparelho de cada tamanho. Não, você não precisa fazer isso. Testar algumas coisas na resolução pelo emulador é totalmente ok. Funciona bem. Agora, é importante que você tenha pelo menos um telefone mais low-end para você fazer um teste, ou um telefone que seja mais high-end. Também tem serviços, né? O Firebase tem o Cloud Test, né? Então você pode fazer teste em dispositivos reais que estão lá no laboratório. Tem outras empresas que oferecem a mesma coisa. Então, faça testes. Tenha certeza que você está coletando os dados, por exemplo, ver quanto tempo está demorando para fazer um download de alguma coisa, coloque isso no seu Analytics, por exemplo, que você pega do app. Então, monitore isso, como que está se comportando os dispositivos. Então, por exemplo, vê lá quem que é o dispositivo que mais baixa o seu app. Pô, compra um dispositivo daquele, ou tenta ver alguém que tem para você testar. É importante, porque se o usuário não sentir bem aquilo lá, ele vai acabar tirando, ele vai preferir tirar o seu app do que ficar tendo uma experiência ruim. Eu queria falar um pouquinho também, nesse Pensando Movelmente, de questão de UI e UX. Assim, eu não sou designer, né? Mas eu tive a oportunidade de estudar arquitetura da informação no meu mestrado, então tem alguns elementos ali que eu já conheço, e eu, assim, acho que foi mais importante, eu trabalhei com excelentes designers na minha carreira. Desde a época da Nokia, eu trabalhei com o pessoal que começou essa ideia de fazer design para apps e tal. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com isso na Móvel, em outros lugares bem, bem bacanas, e até que no Google, obviamente, nós temos até um time de Design Relations, né? Onde são pessoas que são específicas em cuidar de design.
Então, eu acho que eu consigo dar uns pitacos aí, consigo falar um pouquinho sobre essa parte. Por exemplo, um problema mais irritante que tem, e é comum, né? Apps que não tem uma UI clara e acabam gerando confusão no usuário. Então, por exemplo, elementos da tela que eles são clicáveis ou não são clicáveis, você não sabe. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, o pessoal copiar alguns padrões, assim, sabe, do iPhone. Por exemplo, a lista no iPhone tem aquele, né, sinal de maior. Aí o cara vai lá no Android e força o sinal de maior para falar que aquilo é uma lista. Não, a lista no Android tem uma outra característica. Ou a pessoa faz uma lista de coisas que você não está claro se aquilo é uma feature, uma funcionalidade, aí você clica naquilo achando que é uma lista e é só um texto. Então, assim, também se comunicar de forma clara, porque a hora que você lê, se você souber que aquilo não é um botão de cara, não é um item da lista de cara, você não vai clicar. Não precisa ter um sinalzinho ou não de mais no final lá de maior que, né? E também outro problema são as áreas de ou botão ou área clicável muito próximas, né, uma da outra, ou pequena. Olha só, gente, eu, que nem sou gordo, tem o dedo, parece uma cenoura. Se eu for tentar acertar um botãozinho muito perto um do outro, não vai rolar. Eu vou acabar, talvez, apertando o botão errado, ou apertando não intencionalmente um outro tipo de botão. Também a questão acontece, tem que lembrar que essas telas novas, esses telefones, né, novas, né, desde um bom tempo já, elas são capacitivas, né? O que é o capacitivo? Ele mede ali o contato, o campo de interferência da sua energia, da estática quando da tela, e sabe onde que você tocou, tá? E aí, com isso, então ele não é exato. O nosso dedo, né, ele é redondo, então assim, não é uma pontinha. Por isso que aquelas canetas às vezes funcionam melhor, se a gente está usando com tablet ou você quer escrever. Mas o dedo, ele vai acabar tendo uma área maior ali de contato do campo dele ali. Então isso, se você tiver um botão muito próximo do outro, e se forem botões pequenos, né, é um problema. Tem teclados esses teclados virtuais que eu não consigo usar, né? Então isso é uma coisa que vale a pena você prestar atenção, vale você usar, dá para pessoas diferentes usarem, perguntar se está fácil de usar e tudo mais. Outra coisa é aquele pessoal que usa animação, para sem aqueles PowerPoint que a sua tia envia no Natal lá para você. Tem tanta animação, todas as letras tentando piscando, uma rena passando no céu. Cara, não. Animações, elas têm que fazer parte da usabilidade, elas têm que fazer parte do contexto daquilo. Então, pô, quando eu clico no coraçãozinho do tweet para dar um favorito, ele dá uma piscadinha, pô, isso faz total sentido, né? Isso deixa o app mais agradável. Agora, uma transição simples de tela, de mudança de área de app, você fazer um cubo girando e tal, pô, não faz sentido, né? E além de ter questão de confundir o usuário, isso pode prejudicar a performance, porque quando você tem animação você precisa ter um celular, um dispositivo mais forte, e aí esse usuário, voltando o bloco anterior falando sobre o dispositivo, se o negócio não é muito bom, vai prejudicar ainda mais a performance, tá? E também é o seguinte, né? Esse tipo de coisa chega uma hora que a pessoa cansa, né? Cansa a vista, cansa da pessoa usar seu aplicativo, ele vai perdendo engajamento, e isso é um problema. Eu falei agora há pouco também de usar lá o símbolo de maior, por exemplo, na lista, né? Gente, quando você tem uma plataforma Android, quando eu estou usando o Android, quando eu baixo um aplicativo, eu espero que o aplicativo tenha uma certa cara de Android. É a mesma coisa se eu baixo um aplicativo para iPhone, ou se eu estou usando um website. Então, cada plataforma tem a sua característica. Ah, Neto, mas tem os cross-platforms agora que eu posso fazer um código só e funciona para todo mundo. Tem. Mas será que a gente está no momento de você ter uma interface única, padrão, e desprezando todo o treino que o usuário tem? Porque, de certa forma, você está treinado naquele mecanismo, vamos falar assim. Por exemplo, se você está usando o Windows, né? E aí o botão de fechar tudo é na direita. A hora que você instala um Linux, por exemplo, os negocinhos de fechar, minimizar tudo para a esquerda. Nossa, vira e mexe, quando eu mudava de um para o outro, eu ficava perdido um tempo até me lembrar, não, estou nessa plataforma aqui, é aqui que eu fecho, sabe? Então, o usuário, parece uma coisa besta, mas a gente está treinado, e essas coisas podem acabar influenciando no humor ali, que, sabe, inconscientemente, isso pode acabar espantando o usuário, ele pode falar assim, nossa, é meio estranho usar esse aplicativo, eu gosto, mas ao mesmo tempo, sabe? E aí, talvez vai procurar alguma coisa diferente, tá? E, por favor, não esqueça da acessibilidade do seu app.
acessibilidade, gente, faz parte de UX, sabe? Pense que tem gente que está usando leitor de tela, ou tem pessoas que não escutam. Então, se você põe um vídeo, põe alguma demonstração que está em vídeo, coloca legenda, tá? Opções de navegação direta. Então, por exemplo, assim, se a pessoa estiver navegando por um leitor de tela, ou alguma coisa assim que teria que passar por muitos passos, e é uma coisa que você sabe que a pessoa vai usar mais, coloque isso num outro nível hierárquico. Pense como que isso vai ser utilizado. E também tem contraste, sabe? Eu sei que às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu gosto da identidade visual da minha marca. Ok, então converse com o designer, porque assim, tem gente que não necessariamente é deficiente visual do ponto de vista de cegueira, né? Sempre não enxerga nada, alguma coisa assim. Tem gente que tem graus severos, ou tem gente que tem daltonismo, e dependendo do tipo de contraste que você coloca, você pode prejudicar muito o uso dessa pessoa. Então, pense nisso. Parece uma besteira, né? Parece uma coisa que não faz muito... não, mas é pouca gente. Mas geralmente são essas pessoas, inclusive, que podem se engajar mais com o seu app se você prestar atenção nisso, ou que vão até falar mal do seu app se você não pensar nisso, né? E assim, no geral, sobre UI e UX, não tem mais espaço para app meia boca, né? Sei lá, vocês devem lembrar de casos de usuários aí, de desenvolvedores que ganharam milhões ou milhares de dólares porque lançaram o primeiro jogo de forca no iPhone, porque lançaram o primeiro caça-palavra no Android. Isso aconteceu mesmo, são casos reais, vocês podem procurar na internet aí que vocês vão encontrar. Mas o fator era, naquela época, quase não tinha app. Então o que aparecia as pessoas compravam. Hoje em dia, tem aí mais de 1 bilhão quase de apps publicadas, diferentes, óbvio, algumas são toscas, outras são boas, mas o ponto é, as pessoas, os usuários, nós, né, estamos cada vez mais exigentes. Então, se aquele app ele faz alguma coisa legal, mas ele é difícil de usar, uma visual tosco, sabe? A pessoa talvez vai procurar uma opção melhor para ela. Então, pense nisso, sabe? Se você está investindo, contrate um designer. Se você é de uma empresa, converse com o seu gerente, com o diretor, tenha equipe de design dentro e uma equipe que pense no aplicativo como um todo, como no jeito que a pessoa vai usar e tudo mais. E aí, entrando nessa parte de como a pessoa vai usar, que tem até um pouquinho a ver com a parte de UI, tem um tópico que eu falo muito, que é o contexto de uso do aplicativo. Sabe, eu sei que parece uma besteira, e eu não estou falando do contexto do application context, não, tá? Eu estou falando de coisas como, por exemplo, que os apps devem levar em conta a localização na qual estão funcionando, países com limitação de conectividade ou velocidade de rede baixa. Então, como eu falei do Brasil, né? Tem lugar onde a gente não tem nem 3G. Tem países, sei lá, na África. Antes que você fale assim, África, Neto, a África está puxando o crescimento mundial esse ano e é um mercado que está extremamente aquecido. E lá, muitas das pessoas têm o seu primeiro contato com a internet pelo telefone celular. Então é um mercado que está aprendendo a usar muito bem o telefone celular. E lá não tem, infelizmente, a mesma infraestrutura que tem em outros países. Então você tem que pensar assim. E também na forma de pagamento. Então, se você quer monetizar, quais são as formas de pagamento que eu tenho disponível naquilo lá? Sabe? Tudo isso vai influenciar na hora do usuário escolher o seu aplicativo ou escolher um outro. Então, por exemplo, se você vai oferecer um tipo de serviço que não tem naquela localização que o usuário está, ou você tem que bloquear esse download pela loja, ou talvez não, mas você avisar o usuário, olha, nessa sua região eu não vou conseguir te entregar, né? Ou então você imaginar que aquela rede é mais devagar, ou que ela pode estar no celular mais barato, porque aquela região tem um acesso a esses itens menores. Então você tem que pensar nisso, sabe? Como que eu vou oferecer formas de pagamento alternativa? Então, quem vem para o Brasil, geralmente tem que pensar o que é boleto. Explica para um gringo o que é um boleto, sabe? E aí a gente vai ter mais mudanças ainda no sistema de pagamento esse ano, tal, que vai deixar bem legal. Então, assim, o contexto ele importa muito, porque como o usuário vai usar, é influenciado por onde ele está, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem... Hoje tem mais, tá? Mas a gente tinha menos acesso ao Wi-Fi, né? Quando você vai em outros lugares, você tem Wi-Fi em quase até farmácia que você vai. Aqui, então, por exemplo, era muito comum a pessoa estar, por exemplo, saindo do trabalho para casa, da escola para casa, e se quer ouvir um podcast, quer jogar um jogo, quer ver um vídeo,
ela tem que talvez fazer o download antes ou deixar alguma coisa já baixada para ela poder usar nesse percurso, porque não tem Wi-Fi. E o 3G, a pessoa não tem 3G, o plano é caro, é pré-pago e tem limite de franquia, entendeu? Então tem um monte de coisas que você tem que entender que o contexto do país que a pessoa tá, do local que a pessoa tá, faz diferença. Então se você fala assim, não, eu sei que minha base de usuários, tem muito usuário aqui, o Vironalix tá usando interior de São Paulo e talvez lá em cidades que o 3G não funciona muito bem, porque olha só, tem uma taxa alta de gente no timeout, sei lá. Analisa os dados e aí pensa que como que eu posso otimizar essa experiência para uma pessoa que está numa região como essa, né? Outra coisa que eu já falei, né, que são os tipos de dispositivo. Acabei de falar agora há pouco dos limitados, né? E aí que tem longo tempo de mercado. Isso é muito comum no Brasil, isso é comum no México, isso é comum na América Latina como um todo, na Índia, né, que os telefones passam de gerações para gerações e as pessoas vão usando aquele telefone que está sem atualização, ou é uma versão antiga do Android, do iOS, que nem o Google nem a Apple dão mais suporte. E aí, como que você faz? Aquele recurso que você queria usar super legal não tem, mas você vai desperdiçar aquele público ali, sabe? Pouco memória disponível, aí quer colocar lá um monte de animação, e isso vai também consumir bateria, sabe? E aí a pessoa tem bateria, tem telefones que vocês sabem, que às vezes dá 2 horas de uso, a bateria vai pro saco. Então, e tudo isso tem a ver com o quê? Com a performance, como que você usa. Você usa muita CPU, você processa muito, você usa muita internet. Tudo isso vai consumir mais bateria, por exemplo. Vai usar... Você faz um download muito grande, quer deixar um cache, mas a memória do telefone é limitada, você vai ter problema com isso também. Então, entenda para que tipo de usuário que você está fazendo objetivo, qual o seu objetivo de atingir, qual tipo de usuário, e entenda que aparelhos, que dispositivos que essas pessoas possuem e como proporcionar a eles uma melhor experiência naquele dispositivo móvel, tá? E uma coisa muito importante, e a gente talvez como brasileiro devia ter isso até mais em mente, é a questão dos idiomas, né? Pô, ok, a gente está até acostumado a ver filmes com legenda, teve até uma crítica durante a indicação do Globo de Ouro, no Globo de Ouro, com o diretor falou, né, que o dia que os americanos vencerem a limitação das legendas, é verdade, eu morei lá, eles dublam os filmes que não são americanos, ao invés de pôr uma legenda, né? Mas a gente prefere o idioma local, não prefere? Eu mesmo falo inglês e tem filme que eu prefiro pôr a legenda em português, né? Ou se tem um app, eu prefiro usar um aplicativo em português porque tem termos que ficam mais fáceis de entender. A mesma coisa vai para o app. Porque imagina também tanto de pessoas que não falam inglês, não falam espanhol. E aí, se você vai mudar aquilo, faz sentido. Ou se você faz um app aqui do Brasil e você quer pôr esse app, sei lá, você quer pôr ele na América Latina, você tem México, um país com bastante consumo, Argentina, Chile, Colômbia. Faz a versão em espanhol. É parecido português e espanhol, mas não é a mesma coisa, sabe? Vai lá e, por exemplo, no próprio Play Console você consegue colocar a opção de Translate. Você pode ir lá contratar um tradutor que ele vai utilizar. É um tradutor real, né? Ele vai pegar aquilo, vai traduzir um produto profissional e custa bem um preço acessível. Assim. Então você pode ir direto lá pelo console fazer isso, tá? E assim, quando você vai usar imagens também, teve um caso de um desenvolvedor de jogos do Brasil que ele não tinha um bom fluxo na Coreia. E ele percebeu, né, junto com o designer, que na Coreia os jogos tinham um ícone mais colorido, umas telas mais coloridas, e eles mudaram só isso, só o banner que estava na loja e o ícone do aplicativo, por exemplo. Só isso, eles tiveram um aumento de mais de acho que 300% a 250% no número de downloads e instalações. Por quê? Porque aí a pessoa olhava aquilo, ela se sentia já atraída. Então, se você tem um título que você pode melhorar o título no idioma local, pode pôr uma tradução, com certeza você vai ser mais efetivo na hora de buscar outros mercados. E aí também, pelo amor de Deus, né? Cuidado com as imagens que você usa, expressões que você usa. Tá? Algumas coisas podem ser plenamente normais aqui no Brasil, normais para você, mas para uma outra pessoa pode ser uma coisa ofensiva, né? Então, se você faz um app de, sei lá, de comida, e aí você bota uma vaca sendo cortada, um churrasquinho, isso ok para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Europa, mas talvez para a Índia seja uma forma de ofensa cultural, né? Então, assim, tem várias coisas, né? A gente, às vezes,
O próprio brasileiro é uma pessoa que às vezes abraça, beija e os caras não gostam. Existem diferenças culturais. Pense nisso quando você vai colocar. Tente ver se o nome do seu app ele não é ofensivo em outro idioma. Se for, muda o nome, se ele tem uma expressão local. Sabe? Tente entender o que está por trás disso, porque faz diferença assim como as pessoas acabam enxergando o seu app ou usando o seu app. Mas e aí? O que você achou dessa ideia de pensar movelmente? Quando você cria seu aplicativo aí, você começa a imaginar o aplicativo, você pensa nessas coisas que eu falei? Ou você pensa tem algumas outras coisas que eu não falei aqui que você acha que vale a pena lembrar os desenvolvedores e desenvolvedoras a pensarem nessa hora? Deixa aí seu comentário se você pensa nisso, ou se você pensa em ter mais coisas, você nunca tinha pensado nisso, isso te abriu uma nova perspectiva. Queria saber como que seu cérebro se comporta quando você vai começar a desenvolver um aplicativo móvel. Tá bom? Deixa aqui no YouTube. Se você está ouvindo pelo podcast, tem o falaneto.com. E aí você vai lá no episódio, deixa seu comentário. Eu respondo a maioria, quase todos os comentários, tanto aqui quanto no podcast. E nos avalie, dê o like aí no vídeo, dê 5 estrelas ou quanto você achar que a gente merece na sua plataforma de podcast. E, por favor, você gosta do conteúdo? Quando a gente vai lá e eu divulgo no Twitter, no Facebook e tal, dá um RT pra gente lá, compartilha isso com as outras pessoas para ajudar esse conteúdo a chegar em mais gente, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.